Bom dia, povo do meu canal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho de sistema nervoso. Você pode verificar aqui no chapéu tem uma palavra em alemão que está escrito Sesche Lavie. E aqui no quintal tem algumas folhas e também uma inscrição aqui no meio. Sesche Lavie significa praticamente a vida. A vida verdadeira de um ser humano precisa começar no sistema nervoso, no cérebro. Já dizia um antigo ditado falando que quando a cabeça não pensa, o corpo padece. O que acontece é o seguinte: se você não pensa corretamente antes de fazer, isso pode causar um dano no seu psique, às vezes até irreversível, no seu cérebro, sabe? Então, assim conforme essas folhas aqui estão, digamos assim, desordenadas devido ao vento, devido a tanta coisa que aconteceu aqui, você também precisa organizar esse cérebro. Humanamente, tomando conta do meu CPF, o que se faria? Passaria uma vassoura aqui para poder tirar essa excreção, para poder agrupar essas folhas, queimar, jogar no lixo, depende muito da questão. Na realidade, você precisa controlar o seu sistema nervoso, primeiramente, segundo a psicologia, fazendo uma limpeza. Você vai colocar primeiro aquilo que você pode suportar. Pode suportar? Bem. Deve suportar? Ótimo. Não pode? Que legal. Seste la vie. Viva a vida. Vai viver. Vai arrumar alguma coisa que você gosta de fazer. Vai tomar conta do seu CPF, conforme eu digo. Mas não deixa o seu cérebro sobrecarregar. Até mesmo essas folhas aqui, se elas ficarem por muito mais tempo, elas podem virar aqui um homus. A gente chama isso de homus na nutrição. Só que ele não vai ser um homus correto, porque o homus correto ele não pode ter não pode estar no ar livre. Ele tem que ser feito de uma forma específica. Ele tem que ser cavado. Quem faz um homo correto é a minhoca, para começar. Como ele vai estar ao ar livre, ele não vai ter essa ação da minhoca, porque a minhoca ela fica debaixo da terra. Pois bem, o que ocorre? Se esse humus não pode ser feito, sinceridade, joga fora. Só um pensamento só. Joga fora aquilo que não está te fazendo bem, joga fora aquelas amizades que você acha que não estão te fazendo bem. Eu ouvi alguém falar assim dizendo: ninguém é de ninguém. De uma forma geral, vê se isso está correto ou não, porque cada um falando toma conta do seu CPF. A minha opinião é uma, a sua opinião é outra, a minha história é uma, a sua história é outra. Por isso que individualmente nós precisamos fazer essa análise cerebral do nosso psique, para que nós não venhamos a ficar com nenhum problema psicológico. Você já reparou que alguns anos atrás tinham muitos manicômios? Hoje a história não é mais assim. Por quê? Infelizmente as pessoas não têm tomado conta do seu cérebro. E você vê numa questão de uma forma geral que é até complicado falar sobre isso, mas é verídico e contra fatos não há argumentos. Só você verificar na mídia cada notícia absurda, por falta simplesmente de pensar em alguns casos, de uma forma geral. Se pensasse mais um pouquinho, talvez não teria ocorrido aquela situação. Muitas pessoas perdem muitas oportunidades, também porque não pensam. Exemplo: a vida passa muito rápido. Quem é mais velho sabe disso com o pé nas costas. Quem é mais velho sabe disso também, porque já passou por muitas coisas e sabe que a vida não pode ser desperdiçada. Mas me parece
vai que eu não tenho certeza, né? Que algumas pessoas vieram na Terra para passear. Só que as pessoas esquecem que dentro de um passeio também tem que ter uma logística. Exemplo, você vai passear para onde? Com que dinheiro? Com quem? Fazendo o quê? Com qual tempo? Quando você voltar, o que você tiver, se você não se planejou, pode ser que você não tenha. Exemplo, essas mesmas folhas que estão aqui. Se por acaso fosse fazer uma viagem e elas não fossem limpas, quando voltasse, teria no mínimo, porque tem muita folha caindo aqui, teria no mínimo, muito mais folhas e sujeira. Se por acaso chovesse, o que choveu aqui recentemente, isso já se tornaria lama e por assim vai. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: vamos aproveitar o nosso tempo, porque já dizia aí uma música antiga e o cara, na minha opinião, era um poeta que falava que o tempo não para. Não que eu escutasse necessariamente essa música, mas tem coisas que são questões culturais do ser humano. Exemplo, se você não sabe quem é esse poeta que eu estou falando, só um conselho: procura saber, porque ele faz parte da história do Brasil. Ele faz parte da história do Brasil, assim como algumas músicas dos anos 80, 90 também fazem parte da história do Brasil, porque cada um tem sua história. E o nosso país, Brasil, I'm from Brazil, também tem uma história. Se você não sabe história, quando você for fazer qualquer prova, por exemplo, de conhecimentos gerais, você não vai conseguir fazer, porque você não sabe a cultura do seu país, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe quais são os meios televisivos utilizados, você não sabe nada em relação ao que está acontecendo no seu país. Tudo bem, eu não estou falando aqui de política ou do que quer que seja, mas a noção de alguma coisa você precisa ter. Exemplo, o que é política? O que é politicagem? Tem uma diferença de uma coisa para outra. Quem precisa saber, quem mora no Brasil, por exemplo, só um detalhe, gente: viva a vida, aproveite o seu tempo. É a vida como ela é. Muitas pessoas, essa é a minha opinião, tá? Não conseguem viver a vida porque simplesmente não usam de sinceridade. Então, eu quero terminar aqui esse vídeo falando para vocês. Quero terminar esse vídeo falando para vocês o seguinte: no meio dessa filmagem, a gente tem até que prestar atenção e manter o foco. Em alguns momentos eu coloquei até o dedo na câmera, mas só percebi agora. Isso também se refere aos nossos erros. A gente pensa que vai viver a vida sem errar. Você vai errar. A questão é não transformar esses erros em repetição. Porque quando a gente transforma esses erros em repetição, na minha opinião, já passa a ter um outro nome, tá? Olha, eu desejo tudo de bom para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada por me ouvir e tenham todos um bom dia. Tchau, tchau.